Fala aí, galera, ligada no canal Literatura Irreverente. Hoje nós vamos falar de Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha me pareceu um personagem bastante controverso, muito questionador, um cara que serviu o exército, um republicano ferrenho, numa época recente da proclamação da República. E eu tenho aqui em minhas mãos também nada menos que Os Sertões, que é a obra-prima de Euclides da Cunha, uma literatura, eu diria literatura jornalística, o livro que ele escreveu a respeito da campanha da Guerra de Canudos, famoso Antônio Conselheiro. O assentamento, que seria aquela fazenda de gado chamada Canudos, foi o palco do episódio da Guerra de Canudos, né, como o próprio nome diz, e o cenário onde evoluiu a figura do Antônio Conselheiro. Euclides da Cunha, ele na verdade, depois dessa questão toda do exército, ele acabou se voltando para o jornalismo e ele fez uma relação profissional muito amigável com o Dr. Mesquita, que era da Folha de São Paulo. Na época não se chamava o estado de São Paulo, mas sim a província de São Paulo. E foi daí que surgiu a ideia do Dr. Mesquita mandá-lo como correspondente de guerra para Canudos. E ele empreendeu e exerceu essa função brilhantemente, tanto que Os Sertões, depois, mais tarde, inclusive na biografia dele, ele fala da decepção de ter tentado uma tradução em francês sem êxito, logo após o lançamento. Claro, era uma coisa muito recente ainda, mas depois foi traduzido para francês, inglês, alemão e tantos outros idiomas, e Os Sertões hoje é referência na literatura brasileira, inclusive um marco na literatura jornalística, né? Então ele decidiu dividir em 3 partes, que seria a primeira parte, a terra, depois o homem e depois a luta. Para vocês terem uma ideia de como ele tinha um senso crítico muito grande, ele fez a coisa certa, porque a primeira parte, a terra, ele diz que ele não descreve somente ali a topografia, né, a geologia, que aliás, diga-se de passagem, ele faz de uma maneira bastante profissional, mas ele descreve também o Brasil em si. Ele descreve aquela jornada que ele teve ali de São Paulo, Rio de Janeiro, até chegar a Salvador, até se embrenhar pelo Agreste e depois o semiárido, que é a Caatinga, ali do interior do estado da Bahia. Ele descreve o ambiente de Canudos e ele consegue dissecar o Brasil. Ele passa, como eu já comentei, por boa parte do Brasil, fazendo uma descrição meticulosa daquele interior ali. Nessa primeira parte, a terra descreve como o nordestino, como aquele povo se adapta à seca, como eles se adaptam ao regime brutal que é a Caatinga, né? E até chegar em Canudos, que era uma velha fazenda de gado. Depois disso, depois dessa descrição, ele passa a descrever o homem e também não se atém somente ao biotipo do sertanejo, à etimologia do nordestino. Ele não se atém somente à gênese do mestiço, mas ele faz um contraponto com os diferentes biotipos do brasileiro. Por exemplo, ele fala do gaúcho, ele descreve um contraponto entre o gaúcho e o nordestino. Ele fala do paulista, e aí nós colocamos todos os sudestinos num balaio de gato, porque paulista para ele compreende mineiro, carioca, o paulistano e quiçá até inclusive o paranaense, né? Então ele coloca o paulista como todo o sudeste brasileiro. A luta, que eu costumo chamar aqui no livro aqui de Os Sertões de A Guerra de Canudos, que vem por último, é necessário você passar pelas as duas primeiras partes, que é a terra e o homem, para entender por que se deu a luta da Guerra de Canudos. O livro, ele realmente te agarra, assim, prende a sua atenção quando o Euclides da Cunha começa a descrever a figura do Antônio Conselheiro. Cara, o Antônio Conselheiro era uma figura. Ele diz que o Antônio Conselheiro era um anacoreta sombrio, monstruoso, dentro de um manto de brim americano, e por aí vai. E é justamente aí que ele vem falar aquela célebre frase, né? Que é: o sertanejo é antes de tudo um forte. Mas observem, galera da literatura irreverente, que nós, quando falamos de Os Sertões, quando falamos de Guerra de Canudos, quando falamos de Euclides da Cunha, nós proferimos essa frase como se fosse uma coisa muito romântica. O sertanejo é antes de tudo um forte. Porém, o Euclides da Cunha, ele segue descrevendo o sertanejo da seguinte maneira, que tudo bem, ele não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços,
neurastêmicos do litoral. A sua aparência, prossegue ele, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. O sertanejo é desgracioso, desengonçado, torto, um torto Hércules Quasímodo. Olha que interessante essa comparação que ele faz. É Hércules, de muito forte, Quasímodo, de Corcunda de Notre Dame, não é verdade? Bem interessante essa descrição dele. É um homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. O homem transfigura-se, aí uma reticência, e da figura vulgar do tabaréu canhesto reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinária. Tem uma parte do desdobramento da Guerra de Canudos que eu gostaria de comentar, que o estopim da Guerra de Canudos foi justamente uma madeira que Antônio Conselheiro e seus asseclas, né, a população da cidade de Canudos, comprou de uma grande madeireira na cidade de Juazeiro, e essa madeireira deu calote neles e eles foram lá tentar reaver essa madeira, né, nem que fosse à força, porque a construção na época era realmente, a madeira era realmente necessária para a época, né? Eles não conseguiram essa madeira e as autoridades de Juazeiro então pediu ajuda ao governo da Bahia. E quando eles vão lá ter com o Antônio Conselheiro, eles são dizimados. E depois então o governo da Bahia pede ajuda ao presidente Prudente de Moraes. E a segunda expedição, que seria de 250 homens, porque ali vamos lá dar um pau lá naqueles sertanejos, novamente foram dizimados. E aí o mal-entendido já tomou uma proporção tal que, como a República era muito jovem, existiam ainda aquelas revoltas monarquistas Brasil afora, e as malínguas e os mal-intencionados interpretaram todo aquele episódio como uma revolta de monarquistas entrincheirados no interior da Bahia. E aí então a terceira expedição, que é formada por 1.500 soldados, com um bambambam da época, um tal de Antônio Moreira César. Aqui na biografia do Euclides da Cunha está bem clara a participação dele, e também, é claro, nos sertões. E essa terceira expedição não só foi dizimada, como mataram já logo de cara o tal do herói do exército brasileiro, Antônio Moreira César. E aí, galera, o bicho pegou pro lado dos canudenses, porque a quarta expedição já foi com 2.500 homens, e foi nessa quarta expedição que o nosso querido Euclides da Cunha partiu junto como correspondente de guerra. Espero que vocês tenham gostado da nossa resenha literária de hoje, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, ativa a sinetinha, porque toda semana tem novidade para vocês.